E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à parte de ginecologia. Lembrando pessoal que hoje nós vamos falar sobre o corrimento vaginal. Vamos entender por que ele acontece, quais são os problemas que levam a esse corrimento. Vamos entender aí o diagnóstico, o tratamento, os sintomas, vamos entender tudo sobre esse corrimento e focando principalmente o tratamento de cada causa desse problema. E claro, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se que está aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. De segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa. Mais um passo na ginecologia. Vamos lá. Primeiro, quais são os fatores de risco? O que pode induzir, pode ser uma das causas para levar à candidíase? Bom, pessoal, para que exista uma candidíase, tem que ter ali uma alteração da flora bacteriana na região íntima feminina. Então, vários fatores podem induzir essa alteração e influenciar essa candidíase. E aí a gente destaca, por exemplo, a gravidez. A gravidez pode ser um fator de risco para desenvolver a candidíase. Também obesidade, diabetes, essa alteração aí da glicemia do paciente pode também influenciar. Outros fatores são o uso de alguns medicamentos, desde corticoides, alguns antibióticos. Tudo isso influencia para a alteração daquele ambiente íntimo feminino. Outro ponto também é o HIV. Sim, pacientes que são aí imunodeprimidos, que têm HIV, por exemplo, têm ali o seu sistema imunológico um pouquinho mais decaído e por isso facilita ali a ação de alguns agentes invasores, até mesmo naquela região íntima. Outro ponto que eu não posso deixar de destacar é um aumento da temperatura na região íntima e também da umidade. E aí a gente destaca as regiões mais quentes, ali onde a mulher vive com aquela calça jeans bem arrochada e fica com aquela roupa íntima ali suada o dia inteiro. Então aquela umidade, com aquele calor, favorece para que ocorra também a candidíase, ou até mesmo no verão, ali na praia, fica com aquele biquíni molhado, direto ali na região íntima, também pode influenciar para que ocorra a candidíase. E claro, até mesmo ali o absorvente, o absorvente interno também pode influenciar. Beleza, pessoal? Agora, quais são os sintomas? O que a mulher com candidíase vai sentir? Primeiro de tudo é o prurido. O que é prurido? Coceira. Muita coceira, mas pensa numa coceira, uma irritação terrível. É o principal. Você pode esquecer todo o resto que eu vou falar aqui, mas lembra da coceira, porque é característico. A mulher vai ficar coçando ali, vai, de certa forma, irritar aquela região. Quando o médico vai avaliar, ele já percebe ali a região da vulva meio que inchada, avermelhada, irritada, de tanto que a paciente vai coçar aquela região devido, a essa irritação causada pela candidíase. Outro ponto é a disúria. O que é isso? Problema, na verdade, ela sente um desconforto, um ardor, uma dor ao urinar. Também tem ali um certo desconforto na relação, quando estiver ali em casal, na hora da relação também sente um desconforto. Outro ponto que a gente pode destacar e também importante é o corrimento. E esse corrimento ele vai ser característico, porque diferente de outros problemas íntimos femininos que a gente está vendo aqui em ginecologia, ele apresenta um corrimento que é esbranquiçado. Porém, aquele esbranquiçado meio cremoso, parece um leite coalhado. E é típico, quando você pega ali e faz aquele exame íntimo feminino e acaba olhando aquela região do colo do útero, a gente acaba olhando isso daí, ó. Realmente aquele colo do útero com esses corrimentos, com essas placas
esbranquiçadas na região íntima, com o colo ali, como a gente falou, né? Parece um leite coalhado, né? Tem esse aspecto aí meio diferenciado. E claro, fica a região hiperemiada, ou seja, avermelhada, né? Vai ter um maior fluxo sanguíneo na região devido à irritação, a todo esse processo aí, e claro, o prurido que a gente citou aqui. E o diagnóstico? Bom, o diagnóstico, como nós falamos, ele pode ser tanto clínico, né? O paciente vai chegar para o médico, ginecologista, olha, doutor, eu não sei, esses dias aí tenho tido uma sensação de coceira irritante ali na região íntima, enfim, não estou aguentando mais. Também tenho desconforto na hora de urinar, nas relações ali com o meu namorado ou meu esposo, sei lá. Vai contar todo o quadro clínico e vai ajudar no diagnóstico, mas também nessa parte da análise do médico, ele pode analisar o pH. Por meio de uma fitinha do pH, ele pode também ajudar nesse diagnóstico. Também tem o KOH, mas se existe um microscópio, aí fica tudo mais simples, porque você pega esse corrimento, né? Essa secreção que a gente falou, que a gente pode observar ali no exame íntimo feminino, pega a amostra desse tipo de corrimento, de secreção, e coloca numa lâmina. E aí você acaba analisando esse corrimento e chega de forma aí certeira de que é uma candidíase. E claro, pessoal, quando ele analisa aquela lâmina com corrimento lá no microscópio, ele vai ver as pseudohifas e leveduras, que realmente são as características desse corrimento da candidíase, né? Esse aspecto que a gente falou que é o que? De leite coalhado, que é a candidíase. Beleza? Agora, quando a gente fala do tratamento, como que a gente resolve esse problema? Bom, primeiro de tudo, a gente pode destacar aí o miconazol, onde a paciente pode aplicar direto na região íntima para ajudar nesse quadro. Isso por uma semana, né? 7 dias ela vai aplicar ali, né, de forma adequada, o médico vai apresentar para ela como vai fazer o processo e tudo mais. Agora, pode ser também por via oral, fluconazol, né? Você faz ali 150 miligramas e uma dose, né? Uma dose, beleza. Tem o itraconazol também, onde você faz ali uso 2 vezes ao dia em apenas um dia e beleza. Fez ali o seu tratamento, a sua intervenção, né? Muitas vezes, né, como eu falei, né, um dos fatores de risco é a gravidez. Então, o que você vai fazer na grávida? Você não pode ficar utilizando medicamentos de via oral. Então, você utiliza apenas o miconazol, né? Você utiliza ali apenas o uso na região íntima, que é o caso na gestação. Então, as gestantes são um dos fatores de risco para candidíase, evitar o uso, né, do tratamento de via oral e utilizar sempre ali os de uso tópico, né, na região genital. E claro, pessoal, nunca faça automedicação. Esse aqui é mais um vídeo para você ter um norte de como é feito o tratamento, quais são os sintomas. Sempre busque um médico presencial. Isso aqui não é consulta online, beleza? Lembrando, pessoal, também que para prevenir, se a gente sabe que os fatores de risco é ali o uso, né, de biquíni molhado, como eu falei, o uso de absorvente interno também pode influenciar. Então evitar manter aquela região ali úmida, aquecida, né? Sempre mantenha a região ali mais refrigerada, né? Se assim a gente pode dizer, utilizar ali o sabonete íntimo adequado. Tudo isso pode influenciar para uma melhor saúde da região íntima feminina. E claro, pessoal, as pacientes, na verdade, que sofrem repetidamente com essa candidíase, aí você faz o tratamento tanto de via oral como do uso tópico, né? O uso ali na região íntima, né? Como o miconazol, por
14 dias, ou seja, um tempo mais prolongado. Claro, se essa pessoa está tendo essa repetição, é porque deve ter uma intervenção maior e mais incisiva. E claro, sempre faça um acompanhamento com o seu ginecologista. Bom, pessoal, o que nós podemos falar sobre vaginose bacteriana? Primeiro de tudo, que ela não é uma enfermidade que é sexualmente transmissível, né? Você não vai transmitir ela por meio do ato sexual. Neste caso, quando nós falamos dessa vaginose bacteriana, ela se trata basicamente de que a mulher, por si só, na sua intimidade, na região íntima, ela apresenta bactérias. É normal ter as bactérias que a gente chama de boas ali. É uma flora bacteriana. Agora, quando existe um desequilíbrio dessas bactérias, onde a bactéria boa ela sai, né, e deixa as ruins, aí ocorre a vaginose bacteriana. Claro, eu falei de uma forma bem simples, mas sendo mais direto para você, o que acontece é que na região íntima da mulher existem algumas bactérias, como os lactobacillus acidófilos. Ele, pelo seu próprio nome, já nos dá um norte. Ou seja, lactobacillus acidófilos, eles mantêm aquela região íntima da mulher um pH mais ácido, ou seja, o pH daquele meio da região íntima feminina vai ser mais ácido. E isso ajuda a proteger de micro-organismos. Então, por si só, ali na região íntima feminina existem bactérias boas, né, que a gente pode dizer, que mantêm aquele ambiente protegido. E aí a gente destaca os lactobacilos, né, que são acidófilos, mantém aquele meio ácido e assim protege aquele ambiente. Agora, quando existe um desequilíbrio, né, acaba ali saindo fora, acaba morrendo essas bactérias que ajudam a manter o meio protegido, vai prevalecer as outras bactérias, que aí sim podem gerar um desequilíbrio, um desconforto, sintomas, que é a vaginose bacteriana. E a gente destaca que quando o pH, ou seja, né, o meio que é ácido, ele fica cada vez menos ácido, passando ali de 4,5, aumentando além disso, nós já vamos detectar que existe um desequilíbrio do pH. Tem que estar ácido a região feminina para manter ali saudável, né? Se assim a gente pode dizer. Então, quando sai a bactéria boa e fica ruim, aí que vem os problemas. E isso acontece com o aumento desse pH, ou seja, acima de 4,5 a gente já começa a desconfiar desse tipo de problema. Aí você fala, mas que bactérias causarão esse problema? Principalmente a Gardnerella vaginalis, mas também pode ter micoplasma, ureoplasma, que vão influenciar nesse desequilíbrio. Saiu a bactéria boa, que a gente citou aí, por exemplo, o lactobacilo acidófilo, mantém o ambiente ácido. Se ele saiu, algum desequilíbrio fez com que morresse essas bactérias dali e saísse daquele meio, ficou as bactérias ruins que começam a tomar conta e claramente o pH daquele meio vaginal vai estar um pouquinho acima de 4,5. Aí você pergunta, entendi, então vaginose bacteriana ocorre por um desequilíbrio daquele ambiente íntimo feminino, né? Acabou as bactérias boas e ficou as ruins. Agora, qual é o quadro clínico? O que o paciente sente, o paciente feminino sente? Basicamente, a pessoa vai ter ali um cheirinho diferente, atípico. A mulher conhece o corpo, não é? Muito mais que o homem, muitas vezes, né? O homem não acaba analisando o próprio corpo. A mulher não, ela já é mais detalhista. Então ela sabe o cheiro daquela região, né? Ela cuida mais. Inclusive, vai ter um cheirinho típico de peixe. Mas não é qualquer peixe não, é peixe podre. Vai estar aquele cheirinho forte ali. É um cheiro fétido, né? Um nome mais bonito para não falar peixe podre. Mas eu digo para você que esse cheiro, né, característico, ele pode ali piorar nas relações, né? No momento da relação, no ato, acaba tendo, né, um aumento desse cheiro, até mesmo no período menstrual. É importante destacar isso daqui. Agora, existe também o corrimento.
Tem corrimento também no quadro dessa vaginose bacteriana, que é um corrimento ali meio esbranquiçado, puxando para o cinza, né, meio acinzentado. Mas também pode ser amarelado. E a textura desse corrimento, ele pode variar. Pode ser ali um pouco fluido, né, escorrer realmente, um pouco mais de textura, ou às vezes até aparecer em forma de bolhas, né, aparecer bolhas nesse fluido, o que é mais estranho ainda, né. Ainda eu digo para você que além de apresentar esse cheiro fétido, apresentar, né, esse corrimento, ainda a pessoa no ato sexual pode apresentar dores. E aí a gente já começa a desconfiar, né? Se a mulher vê que o cheiro mudou, e muito, não é verdade? Também tem o corrimento. O que está acontecendo? E ainda dor na relação, apesar de não transmitir sexualmente, a mulher já começa a desconfiar que tem algo errado aí. E o diagnóstico, pessoal? O paciente chega no médico. O que vai acontecer ali? Bom, é claro, a parte clínica ajuda muito, né? A mulher vai falar, olha, eu tô com corrimento, tá um cheirinho diferente, né? A minha região íntima não tinha esse cheiro. Então a parte clínica vai ajudar bastante. Ainda ele pode avaliar, né? Pode avaliar o que? O corrimento. O que eu falei para você? O que é a vaginose bacteriana? É a alteração, né, do meio ácido, né? A bactéria boa saiu por algum motivo e deixou aquele ambiente menos ácido. Ou seja, o pH da região íntima tem que estar bem ácido, abaixo de 4,5, né? Tem que estar ali com as bactérias boas, mantendo esse ambiente ácido. Agora, nesse desequilíbrio das bactérias, o pH vai ficar acima de 4,5. Então, o próprio médico pode pegar uma fitinha de pH, né? Aquela fitinha de pH, como você vê na imagem, e fazer o teste. E ele vai ver que o pH daquela região, pelo corrimento, que está acima de 4,5. Então já começa a desconfiar. Outro ponto é o KOH. O que é isso daí? Você pinga uma substância que vai gerar ali, né, uma alteração das aminas. E aí vai sair aquele cheiro fétido, que é exatamente o que eu te falei, de cheiro podre, né, de peixe podre. E é característico. Agora, se você faz uma análise laboratorial, onde tem um microscópio, você pega, né, esse corrimento, né, faz a análise ali, pega a amostra, coloca numa lâmina para você observar no microscópio. E o que você vai observar? Você faz uma coloração de grana, que a gente fala, para poder observar o que está nessa lâmina, e você acaba analisando ali a presença de células epiteliais escamosas com cocobacilos, que são exatamente as bactérias. Então isso é bem característico de diagnóstico quando você olha aí no microscópio. E a parte do tratamento, pessoal? Bom, o tratamento, a gente pode entrar aí com alguns tipos de medicamentos, entre eles o metronidazol. O metronidazol que vai ter aí, né, a sua composição para você utilizar por 7 dias, 2 vezes ao dia, para fazer, né, esse parâmetro de tratamento. Agora, também existe ali o creme do metronidazol que você pode utilizar durante um tempo aí de 5 dias, vai depender do quadro do paciente. Além, existe ainda outro medicamento, clindamicina, que também usa por 7 dias, que vai ajudar esse paciente. Agora, a gente chama atenção para as grávidas. Grávida também pode ter esse desequilíbrio na região íntima. E a gente fala que o paciente, no primeiro trimestre, né, não é adequado que ele utilize o metronidazol. Então você utiliza o alternativo. Agora, depois do primeiro trimestre, segundo, terceiro, aí já pode utilizar o metronidazol. Lembrando, pessoal, que nunca na sua vida você deve fazer automedicação. Esse vídeo é um mais esclarecedor, né? Enfocado aí também para o pessoal da área da saúde que está estudando essa parte. Mas se você está com problema, claro que é importante você ir ao médico para conseguir aí, né, uma orientação pessoal direcionada para você. Outro ponto que a gente não pode esquecer
é que esses medicamentos podem ser utilizados também naquelas pessoas que têm essa vaginose aí de repetição, né? Ela faz o tratamento e volta, faz e volta. E aí você utiliza esses mesmos medicamentos por um período na faixa de 10 até 14 dias. Como eu falei, vai variar de acordo com o tipo do quadro do paciente. Bom, pessoal, tricomoníase, o que a gente pode entender sobre esse problema? Bom, é um tipo de enfermidade que vai ser ocasionada por um parasita. Que parasita seria esse? Seria um protozoário, pessoal. Um protozoário que a gente chama aí, ó, se é tricomoníase, Trichomonas vaginalis. Esse é o nome do sujeito, do protozoário que causa esse problema. Tricomoníase é causada pelo Trichomonas vaginalis. E o próprio nome já fala, né? Trichomonas vaginalis. Então ele vai ter ali como reservatório principalmente a região íntima feminina. Não só a região da vagina, mas também ali a região da uretra e a região do colo uterino. O que vai nos ajudar até mesmo no diagnóstico, como a gente vai ver mais à frente. Outro ponto, pessoal, é que esse probleminha que acomete as mulheres pode sim ser sexualmente transmissível, ou seja, se você tem relação com uma pessoa que tem essa tricomoníase, esse Trichomona vaginalis, pode passar para outro indivíduo. É um tipo de parasita, então você pode passar, né, esse protozoário para outra pessoa no contato íntimo durante o processo aí da relação. Agora, já sabemos, Trichomonas vaginalis é causada pelo Trichomonas, ou melhor, tricomoníase é causada pelo Trichomonas vaginalis. Sabemos que é prevalente na mulher na região íntima, ali na vagina, na uretra e lá na região do colo. Agora, quais são os sintomas dessa mulher? O que ela vai sentir? Primeiro de tudo é um corrimento, pessoal. Mas não é qualquer tipo de corrimento, não. É corrimento abundante. Essa pessoa tem muito corrimento na região íntima. Também esse corrimento tem um aspecto diferenciado. Ele tem um aspecto meio esbranquiçado, amarelado para esverdeado. E muitas vezes pode ser até bolhoso. Então, relembrando, quando você fala, né, desse corrimento da tricomoníase, ele é abundante. A mulher tem um corrimento abundante ali na região íntima. E esverdeado, meio amarelado, é característico desse tipo de corrimento. Outro ponto, além do corrimento, que pode ser amarelado, esverdeado, abundante, bolhoso, né? A pessoa, na região íntima, vai ter muito prurido. O que é prurido? Coceira. A mulher vai ter ali uma certa irritação na região da vulva e, claro, né, vai acabar ali coçando, vai ter uma irritação. Além disso, a pessoa vai ter alguns sintomas urinários e muitas vezes acaba até confundindo com uma certa aí recorrência de infecção urinária. Parece, mas é porque exatamente como nós falamos, essa tricomoníase, onde o Trichomonas vaginalis ficou na região íntima ali da vagina, ou no colo, ou na uretra, pode causar irritação nessa uretra, levando ali no momento da micção, na hora que vai urinar, sentir um ardor, sentir ali uma irritabilidade, que a gente chama de disúria, né? Sente um desconforto na hora de fazer o xixizinho. É basicamente isso. Além disso, né? Basicamente isso, além disso, enfim, quando a gente fala desse probleminha da tricomoníase, a relação sexual também vai ser prejudicada, não só porque transmite, né? Como nós falamos, vai ter um processo de transmissão com um contato íntimo, mas também a pessoa sente dores na relação sexual. Esse também é um problema característico. Então, ó, revisando tudo que a gente falou aqui, a pessoa vai ter corrimento abundante, um corrimento amarelado, esverdeado e bolhoso. Outro aspecto, vai ter ali coceira, vai ter irritabilidade na vulva. E também ela vai apresentar características de ardor ao urinar, incômodo, desconforto e também o desconforto na relação íntima. Beleza? Outro ponto, a pessoa
fica aquela região ali íntima hiperemiada, ou seja, devido àquela irritação constante nessa vulva, ela vai ter maior circulação de sangue, então às vezes fica a região um pouco inchada, avermelhada, é um sinal de irritação devido à presença desse protozoário, desse parasita, desse Trichomona vaginalis. Agora, além de tudo isso que a gente falou aqui, uma característica que é tira e queda, como a gente pode falar popularmente, é que quando você faz o exame ginecológico e vai observar aquele colo uterino, você acaba percebendo o que a gente chama de colo em framboesa. Olha na imagem aí. A gente faz uma comparação, né, de framboesa, por quê? Porque quando você observa esse colo, ele é tudo avermelhadinho, mas não é qualquer avermelhado, né? Podia ser todo avermelhado, não. Ele tem as pontinhas avermelhadas, que dão esse aspecto aí que a gente fala de colo em framboesa. Ele é cheio de pintinhas vermelhinhas. Então, além de todas essas características de corrimento, de coceira, de irritação na relação, irritação urinar, quando você vai ali no ginecologista, faz a análise da região íntima, principalmente na região mais interior ali, com a análise do colo uterino, você acaba observando exatamente esse aspecto desse colo, com todos esses pigmentozinhos, todas essas bolinhas vermelhinhas, falando de forma simples, que fala que é um aspecto do colo em framboesa. Beleza? É característico desse tipo de problema. E lógico, ali você consegue ver o corrimento, né? Não só a presença desse aspecto em framboesa, essas pintinhas vermelhinhas, mas também vai ser característico o corrimento vaginal. Aí a gente já entra na parte de diagnóstico. Já entendemos o que é a causa, que é o Trichomonas vaginalis, entendemos os sintomas. Agora, e o diagnóstico? Bom, o médico vai avaliar o seu quadro e vai ver, poxa, tem todos esses sintomas, ela está falando que tem corrimento, que tem dor na relação, dor a urinar, né? Tem certo prurido, certa coceira, mas se ele faz a análise também desse colo uterino, como a gente viu que tem esse aspecto em framboesa, também ajuda no diagnóstico. Agora, também pode fazer a análise do pH, onde o pH dessa paciente na região íntima vai estar acima de 4,5. Né? Então, o pH também é algo ali útil para analisar. Mas, o que pode ser aí fundamental para um diagnóstico específico nessa mulher, vai ser uma análise do corrimento. Né? Faz ali uma retirada do material naquela região, né? Na região íntima, você faz aquela coleta, coloca ali para analisar no microscópio e você vai observar o quê? O danado do causador do problema, que é o protozoário. Quem é o causador da tricomonesa? Trichomonas vaginalis. E como que ele é? Eu quero ver. Olha aí na tela. Você acaba observando exatamente ele, que é o Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado. E veja, ele tem ali os seus flagelozinhos, né? Possibilita a movimentação dele. Belezinha? Então, além de todo esse quadro clínico que a paciente vai falar para o médico, o que está acontecendo, coceira, corrimento abundante, dor a urinar, enfim, tudo que a gente falou. Além de ver ali com o espéculo ali a presença daquele colo em framboesa, né? Todo pintadinho de vermelho, cheio de bolinha vermelha. Além disso, ver o pH e também a presença dele, né, nesse corrimento, desse protozoário no corrimento. Você vê ele ali no microscópio e aí fala, ó, tira e queda, é tricomonese. Tranquilo? Então veja só, quando você vê a análise do material na região íntima feminina, analisa ali no microscópio, a gente observa esse protozoário, que é o Trichomonas vaginalis. E o tratamento? Bom, a gente viu tudo aqui, falta o tratamento. Bom, o tratamento, pessoal, é feito com metronidazol. Lembrando que ele pode ter ali
Combinações. É o que eu falo em todos os vídeos. Aqui não é consulta online. Você nunca faz automedicação. Isso é um perigo. Por quê? Porque você tem que avaliar cada paciente. É um paciente. Tem que analisar o quadro clínico. E um paciente vai ter tal forma de tratamento. Outro paciente, outra forma. Gestante, outra forma. Beleza? Mas aqui a gente dá o que é utilizado, que está na literatura, e aí a gente fala que é um metronidazol 400 mg. Alguns quadros, algumas formas de tratamento, você dá em dose única para o paciente. Como a gente vê aqui, é 5 comprimidos de uma vez só, babau, acabou, tratou. Por quê? Porque é muito mais prático. Você deu para o paciente ali, ele não tem que ficar lembrando depois de ficar tomando medicamento. Então, se ele tomou ali, fez o tratamento. Dose única, 5 comprimidos, 400 mg, babau. Outros, vai depender da situação do paciente, você dá de 250 mg para fazer o tratamento aí 2 vezes ao dia por 7 dias. Né? Então, vai ter diferentes combinações. Como a gente vê também tem para gestantes, pode ser parecido com o que a gente falou anteriormente ou ter aí combinações, vai depender da situação de cada paciente. Beleza? Por isso a importância de nunca fazer a automedicação. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!